Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui no canal. Hoje, 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para quem está chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites de cada um dos jogos, sem clubismo, e de repente eu falo se torço ou não para alguém depois do palpite. Agora já não tenho tanto interesse aí nesse campeonato, porque meu time Atlético caiu para a segunda divisão, infelizmente. Então, tô acompanhando mais a segunda divisão lá, né? Mas vamos em frente, vamos para os palpites aqui da 11ª rodada aí da Série A, que ano que vem, se Deus quiser, estamos aí de novo. Vamos lá então. Primeiro jogo, Bahia e São Paulo, Arena Fonte Nova. Bahia pelo Brasileiro, último jogo perdeu pro Grêmio. E o São Paulo perdeu pro Mirassol em casa de 2-0. Bahia está em 7º, São Paulo está em 13º na classificação. Nesse jogo aí, Bahia e São Paulo, acho que da Bahia, vou estar 2-1 pro Bahia na Fonte Nova. Isso aí, vou torcer pro Bahia. São Januário, Vasco e Bragantino. Vasco e Bragantino. Último jogo, o Vasco perdeu pro Fluminense no clássico, 2-1 pro Fluminense, e o Bragantino ganhou do Juventude em casa 1-0. Vasco está em 15º com 10 pontos e o Bragantino estava lá na frente e continua lá na frente, G4, 20 pontos, 2 pontos só atrás do Palmeiras, que é o atual líder. Eu acho que esse jogo aí, acho que dá Bragantino mesmo, hein? Em São Januário, vou estar 1-0 pro Bragantino e minha torcida nesse jogo é Bragantino mesmo. Isso aí. Mirassol Sport, próximo jogo no estádio Malão. Mirassol que ganhou de São Paulo 2-0, excelente vitória. E o Sport que empatou com o Inter jogando com o time reserva, né? O Sport não ganhou nenhum jogo ainda e é o lanterninha do campeonato por enquanto. Tem só 3 pontos. Tá meio tensa a situação do Sport, hein? Tem 3 pontos, tá 5 pontos atrás do próximo ali, que é o Juventude. 7 pontos atrás do Fortaleza, que é o primeiro fora da zona. Mirassol Sport, eu vou estar Mirassol aí. Acho que vou estar 2-0 pro Mirassol em cima do Sport. Isso aí. Santos e Botafogo, próximo jogo, Santos e Botafogo. Santos está praticamente na mesma situação que o Sport. Um pouco melhor, né? Porque tem 5 pontos a mais, né? Não é tão lá embaixo, mas está na zona de rebaixamento, né? O investimento do Santos é muito maior que o do Sport. Vamos ver, o Santos no último jogo ganhou do Vitória no Barradão, né? Excelente resultado aí. E o Botafogo no último jogo não jogou. O último jogo do Botafogo pelo Brasileiro foi 0-0 com o Flamengo. E a última rodada ele folgou, né? Seria com o Ceará, então não jogou, tá descansado. Apesar que jogaram a Libertadores, né? Jogaram a Libertadores. Nem sei quanto que dou, porque quando o Atlético não tá nesses campeonatos, eu nem assisto. Santos e Botafogo. Acho que dá Botafogo aí. Vou estar 2-0 pro Botafogo lá na Vila Belmiro. Juventude e Grêmio. Jogo de gaúchos. O Grêmio ganhou o último jogo do Bahia, né? Falando nisso, teve um lance bem polêmico aí nesse gol do Grêmio aí. Um pênalti lá, Flamengo aí pro Grêmio, mas acontece, né? Campeonato e suas arbitragens aí, um pênalti mandrake aí pro Grêmio. E então ganhou de 1-0 o Grêmio do Bahia e o Juventude perdeu, né, pro Bragantino, isso mesmo, o Juventude perdeu pro Bragantino. Alfredo Jaconi, né, o jogo, acho que dá a Juventude, hein? Vou estar 1-0 pro Juventude lá no Alfredo Jaconi, em cima do Grêmio. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Flamengo que sofreu para passar de fase ali na Libertadores, quase ficou fora aí. Mas em compensação, no Brasileiro ganhou no Allianz do Palmeiras aí, né? Então tá bem aí no Brasileiro. Encostou ali no Palmeiras na liderança. E o Fortaleza no último jogo perdeu do Cruzeiro em casa, 2-0 para o Cruzeiro.
Flamengo e Fortaleza, acho que dá Flamengo aí, vou chutar também 2-1 pro Flamengo em casa, em cima do Fortaleza, torcer pro Fortaleza. Corinthians e Vitória, Vitória que perdeu pro Santos e o Corinthians que empatou com o Galo lá na Arena MRV. Corinthians e Vitória, vou chutar um empate aí, vou chutar 1-1 para esse jogo aí, 1-1, Corinthians e Vitória, e vou torcer pro Vitória. Ceará e Atlético Mineiro, Ceará que não jogou, né, que era com o Botafogo, folgou então, e o Atlético Mineiro que empatou o último jogo com o Corinthians. Ceará e Atlético Mineiro, eu vou chutar mais um empate aí, vou chutar 1-1, torcer pro Ceará. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, dos times que estão lá em cima, lá é o Cruzeiro que eu tenho mais simpatia, né? Então, se tem um time aí que eu vou torcer para ganhar o título, se continuar assim, seria o Cruzeiro aí. Vou torcer pro Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras perdeu pro Flamengo 2-0 em casa e o Cruzeiro ganhou 2-0 do Fortaleza, fora de casa. Eu acho que nesse jogo aí pode botar o Cruzeiro aí bem na liderança, né? Deixa eu ver. Cruzeiro 20, Palmeiras 22. Se o Flamengo não ganhar, o Cruzeiro assume a liderança. Se ganhar do Palmeiras, né? Será que ganha? Nossa, jogo tenso esse daí, hein? Porque Cruzeiro e Palmeiras, depois daquela emboscada lá com a torcida do Cruzeiro lá, que os palmeirenses deram lá, que tava todo mundo dormindo lá, sei lá. Mas voltando ao jogo, não sei. Vou chutar 1-0 pro Cruzeiro aí. 1-0 pro Cruzeiro, ou empate, será? Não, eu vou chutar 1-0 pro Cruzeiro no Mineirão, vai estar lotado. E vou torcer pro Cruzeiro mesmo. Aí, último jogo lá, Internacional e Fluminense. Internacional e Fluminense. Fluminense ganhou do Vasco de 2-1 e o Inter empatou com o Sport lá na Ilha do Retiro, jogando com o time reserva. Eu acho que dá Inter esse jogo aí, vou chutar, apesar que o Inter caiu de rendimento, né? Vou chutar um empate, 1-1. 1-1 para esse jogo aí e vou torcer pro Inter ganhar mesmo. Vamos lá então, conferir o que eu errei, o que eu acertei na 10ª rodada da Série A, começando lá com Fluminense e Vasco. Falei que o Fluminense ia ganhar de 1-0 e ganhou de 2-1, acertei parcialmente. Falei que o São Paulo ia ganhar de 1-0 do Mirassol, mas perdeu de 2-0, errei. Falei que ia empatar Atlético Mineiro e Corinthians de 1-1, só que deu 0-0, acertei o resultado, acertei o empate, né, parcialmente. E falei que o Bahia ia ganhar de 1-0 do Grêmio, mas quem ganhou foi o Grêmio, 1-0. 2-1 pro Palmeiras, falei que ia dar, deu 2-0 pro Flamengo, errei. Falei que o Inter ia ganhar de 2-0 do Sport, deu 1-1, errei. Falei que o Vitória ia ganhar do Santos de 2-0, mas o Santos ganhou do Vitória 1-0, errei. Falei que ia dar um empate Fortaleza e Cruzeiro, Cruzeiro ganhando de Fortaleza 2-0, errei. E falei que o Bragantino ia ganhar de 1-0 do Juventude e ganhou mesmo, acertei cravado. E o último jogo lá, falei que seria 2-0 pro Botafogo, mas não jogou ainda, então na próxima rodada, se eu lembrar, eu falo se eu errei ou acertei esse daqui. Então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe nos comentários aí se vocês concordam ou discordam dos palpites. Deixe seus palpites aí nos comentários e também assistam, por favor, os vídeos que eu tenho feito nos estádios aí visitando. Tem vários estádios e vou visitar mais. Então, muito obrigado aí por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau!